Geometria Sagrada do Brasil Fraterno. A análise profética sobre a obra Os Sertões de Euclides da Cunha nos revela que, em muitos aspectos, a concretização de Canudos se deu pelo reconhecimento dos sinais sagrados. Sendo uma obra de literatura sapiencial que demanda os contornos do Brasil fraterno, baseando-se por completo nas antigas tradições do povo brasileiro. Neste ano de 2009, comemora-se o centenário da morte de Euclides da Cunha, sem grandes referências à tragédia de piedade, mas com ênfase à sua obra Os Sertões, que nada perdeu de seu brilho, de sua profundidade e de seu fascínio. Sua linguagem é tão rica quanto poderosa, transmitindo um pensamento cujos ímpetos e elaborações rítmicas continuam a conquistar a adesão, a despertar o entusiasmo. A obra Os Sertões realiza a proeza de uma transmissão quase imutável dos textos e dos ensinamentos antigos. É o conservatório e a garantia universais da sobrevivência da nação de Canudos e de seu patrimônio espiritual. A Guerra de Canudos teve sua exatidão comprovada depois. A precisão e a objetividade da análise de Euclides da Cunha são incríveis. Na qualidade de grande escriba, Euclides da Cunha, ao decifrar a Guerra de Canudos em Os Sertões, soube interpretar, mesmo nos primórdios dos séculos de nossa era, a gênese das raças mestiças do Brasil. Em última análise, a Guerra de Canudos não foi uma luta de classes. Em Os Sertões não houve o protótipo do homem socialista concebido a seu tempo. Na geometria sagrada do Brasil fraterno não há apologia à figura de Antônio Conselheiro pregando seu retorno triunfante. De fato, o historiador futuro não encontrará pontos determinantes que lhe bastem ao diagrama de uma evolução. No entanto, o autor de Os Sertões, ao diagramar Canudos, em termos simbólicos, também diagramou a evolução da sociedade brasileira, considerando o sistema fraterno. O sistema fraterno é o estado de fraternidade, consolidado nas Escrituras, que representa uma nova ordem mundial, sob a inspiração interna do socialismo fraterno, propugnando pela criação no âmbito internacional de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. O pensamento euclidiano, na geometria sagrada, demonstra que não só os fatos externos são descritos com a exatidão e a minúcia do memorialista, mas a psicologia dos heróis de Canudos também é posta em relevo com uma espantosa economia de palavras. A análise profética veio definir um novo método, com precisão que permite uma utilização científica dos dados essenciais desse livro, Os Sertões. Sua exegética traz o significado do texto bíblico, que se equipara aos fragmentos escatológicos do Brasil fraterno, que se projeta no tempo e no espaço, na construção do estado de fraternidade, projetando novas luzes sobre os textos bíblicos, cujo valor histórico fundamental e cuja antiguidade do pensamento descrito não cessam de serem confirmados pelas pesquisas e descobertas contemporâneas. Em Euclides não existe socialismo sem convicções cristãs, ainda que se busque incessantemente a solução para sua sede de justiça social. A saga de Canudos foi interpretada em função de sua fé, o homem, a terra e a luta. Canudos teve uma história santa. A eleição de Canudos e sua paixão foi um ato necessário ao processo de salvação universal. Na saga do Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, fê-lo sair do Egito, revelou-se a ele no Sinai, deu-lhe sua Torá e sua terra. Na escatologia do Brasil fraterno, Canudos, à luz das Escrituras, simbolizou a antiga cidade de Jerusalém, tornando-se o ponto de encontro dos três elementos étnicos. Antônio Conselheiro foi mestre, arquiteto de Canudos e o profeta na escatologia do Brasil fraterno. Seu papel principal foi honrar seus compromissos e guiar seu povo eleito na nova e eterna aliança. Em outras palavras,
mostrou-nos a possibilidade de construirmos uma nação vigorosa, preparou o caminho do estado de fraternidade em termos de harmonia cósmica entre Deus, os céus, a terra, os homens, conforme as Escrituras, através da luta. Veja o que representa a Guerra de Canudos para o Brasil, especialmente no terceiro milênio. Semelhante ao fato hebraico, caracterizou-se com evidência pela união entre uma mensagem espiritual, uma humanidade que aceitou guardá-la e uma terra prometida para sua realização. Canudos deve ser considerado o entroncamento da civilização brasileira e a centelha na composição do estado de fraternidade, que se aperfeiçoou em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A grande questão de fogo é que as Escrituras Sagradas se realizam em Jesus, o Filho de Deus, revelação plena dos planos do Pai Eterno. A ele pertence o poder de nomear um novo povo. Assim o fez em Canudos, para nos mostrar que a história do povo brasileiro é a fraternidade, a última bandeira de luta da Revolução Francesa. A liberdade ficou com o povo francês no século XIX, Revolução Francesa. A igualdade ficou com o povo soviético, século XX, Revolução Russa ou Bolchevique. A fraternidade é do povo brasileiro, em união com os escolhidos das 12 tribos de Israel, em solo brasileiro, no início do terceiro milênio. Simbolicamente, o estado de fraternidade consolidado nas Escrituras é que representa uma nova ordem mundial sob a inspiração interna do socialismo fraterno, propugnando pela criação, no âmbito internacional, de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Essa é a nossa dedicatória sincera na passagem do centenário da morte de Euclides da Cunha por tudo aquilo que fez pela nação brasileira.